O Kaiba Falido perguntou o seguinte: salve Lipe, salve irmão. Na segunda abertura de Yu-Gi-Oh! Arc 5 aparece o Shun montando um Reese Falcon. Eu queria saber se a Real Solid Division já existia na dimensão XYZ ou foi só depois que o Rage modificou o disco de duelo dele. Então, na verdade, o Real Solid Division já existia na dimensão XYZ. Tanto que se tu voltar lá pro começo do anime, quando o Yuto e o Shun aparecem, tu vai ver uma cena onde o Reese Falcon deixa uma marca de garra numa parede, fora o dano real que o Shun causava nos seus duelos. Porque, de fato, o disco de duelo dele e do Yuto já eram capazes de materializar os efeitos na realidade. O André Salles mandou a seguinte: salve Lipe, salve irmão. Quais são as entidades cósmicas existentes nos animes da franquia Yu-Gi-Oh! Então, André, o que me vem à cabeça agora, o Número Dragon, né? O ser que criou o universo, a luz da destruição, talvez a escuridão justa. Ok, é discutível, mas vamos considerar ela como uma entidade, né? Porque ela tem um avatar, o Dragão Vermelho, se não for a balela da obra, a Irra do mangá do Zeal, e o Ada no mangá do Arc 5, e o Feiticeiro Astrógrafo, porque dá a entender que foi ele quem liberou os Arc. Esses são os que eu me lembro agora. Claro, eu tô considerando aqui os seres que têm uma influência a nível cósmico, né? A nível universal. Por isso que eu não vou considerar a Rolact ou um Zork da vida. Não, porque esses caras eles tinham uma influência mais a nível planetário. Aliás, opa, Tevelista Lipe, e é a minha vez. DR na área, respondendo as perguntas que vocês me fizeram lá na comunidade. E cacete, cara, mais de 100 perguntas. Antes de continuar, rapidão, brigadão pelo gostei e por estar inscrito no canal. Na boa, isso já me ajudou demais. Agora vamos voltar para as perguntas. O Victor Corvo perguntou o seguinte: se as cartas têm consciência, por que os deuses egípcios não se recusaram a enfrentar o faraó? Essa me fudeu, hein? Cara, que maldade essa pergunta sua. De fato, tu tem um bom ponto aí, cara. Bom, tem uma resposta meio merda, mas vale mencionar ela. É o seguinte: talvez os deuses não interferiram porque todo mundo que usou o deus egípcio contra o faraó de alguma forma, ou estavam ligados ao passado do faraó de alguma maneira, ou estavam protegidos por algum poder. Por exemplo, o Merrick era da linhagem Ishtar, além de ser o herdeiro dos Guardiões do Túmulo, o Dartes e todo mundo da Doma estavam protegidos pelo poder do Orixalcos, o que dá pra presumir que os deuses não podiam fazer muito ali. E o Kaiba, ele é a reencarnação do Seto, que tudo indica que ele foi um faraó após o sacrifício do Aten. Essa questão de consciência dos deuses e de todas as cartas de monstros dentro do anime é uma coisa que foi muito bem estabelecida, mas que de vez em quando realmente fica a dúvida de até onde vai essa consciência e também até onde os monstros podem interferir. E nesse caso específico dos deuses, fica a dúvida mesmo, por que eles não meteram uma ilusão bolada e acabaram com os inimigos do faraó? Sabia que existem 4 jogos que estão pagando milhares de reais e que tem gente vivendo disso? Então, duelista, um deles é um card game, sim, um jogo de cartas, bem parecido com o Yu-Gi-Oh!, que te paga muito, mas muito mesmo, ridiculamente bem. No link na descrição tem um vídeo que vai te explicar exatamente o que são esses jogos, por que eles pagam tão bem e ainda vai te mostrar a vida completamente surreal que eles estão proporcionando aos seus jogadores. Caso não tenha percebido, eu não trabalho pra ninguém e não vivo só do YouTube, senão, eu tava morto, né? Só aí já fica a dica, cara. Clica no link na descrição e tu vai conhecer uma nova forma de ganhar dinheiro completamente diferente de tudo que você já viu. O Mark Shadow BR perguntou o seguinte: você acha que no futuro teremos um crossover entre Zeal, Arc 5 e Vrains? Se sim, como seria? Por que todo mundo quer esse crossover, hein? Ok, ia ser legal, ia ser bacana ver os personagens da segunda geração interagindo, mas vocês sabem como funciona a maioria dos fãs, né? A própria Konami ainda tá presa lá no DM. Então vocês sabem que se tiver um filme crossover, não vai ser do Zeal, Arc 5 e Vrains. Espero que eu queime a minha língua, mas não vai rolar mesmo. Agora, como seria? Bom, eu tenho algumas teorias, né? A primeira é sobre aquele único atributo dos Ignis que não foi mostrado. Sim, atributo divino. E esse Ignis, de alguma forma bolada ali, acabaria numa situação onde teria que juntar Yuma, Playbosta e o Yuya para derrotá-lo. O segundo enredo que eu consigo pensar aqui, e ele é mais viajado, bem mais viajado, é mais sobre aquele final do Arc 5 e do Zeal,
fazer uma mescla dos dois, com o inimigo que apareceu no mundo astral no final do Zeal ser alguém da suposta e tão aclamada dimensão ritual, e tipo, nessa pegada, envolvesse uma outra dimensão que estava fora do radar, sim, a dimensão Link. Uma viagem dessas. E se tu achou viajado esses enredos aí, cara, lembra que é muito complicado cruzar os universos do Zeal, Arc 5 e Vrains, principalmente do Vrains, porque o nível das coisas no Zeal é lá no teto, tipo, é outro nível. E, assim, o Vrains é, tipo, num simulador de realidade, né? Então é complicado botar a galera do Vrains, que nunca topou com uma parada de outro mundo, nesse enredo mais megalomaníaco. O Rafinha 1801 perguntou o seguinte: uma coisa que o mundo de Yu-Gi-Oh! Traz de legado é o duelo cerimonial. No original tem o Yugi e o Aten inaugurando esse conceito, mostrando essa evolução que o protagonista ou outro personagem teve. Você acha que qual foi o melhor duelo cerimonial da história de todas as franquias? Na minha humilde opinião, é Yugi vs Jiren, sem dúvidas. Não que a maioria seja duelos ruins, não, nossa, dizer que Yugi vs Aten, Yuma vs Astral e Yusei vs Jack são duelos ruins é até calúnia. É blasfêmia. Não quer dizer que não tem uns duelos cerimoniais meio merda. Yui vs Akaba Rage. Ok, o duelo foi bom, mas não é o duelo cerimonial que a gente queria ver. Tu sabe quem era pra ser o oponente do Yuya, tu sabe. E o Saku vs Ai. Tirando o Ai, que é sempre ótimo assistir ele em tela, mas porra, cara, o Playmaker... Por que é que você é assim? Eu assistindo um replay do Edo Pro me causa a mesma sensação que ver esse cara duelando. É muito sem personalidade, é muito ruim, cara. Vamos esquecer esse merda, vamos falar de coisa boa. Por que Yugi vs Jane? Porque é bom, cara. Tem muito significado esse duelo. A influência do Yugi na trajetória do Jane, o fato do Jane precisar daquilo pra recuperar aquele seu otimismo. E, né, aquela nostalgia que a gente sempre gosta, né? Por fala a verdade, admite. Tu também não se arrepiou com aquele sonzinho maravilhoso do Enigma? Esse duelo, na minha opinião, é o melhor duelo cerimonial. Me julguem, me critiquem, façam o que quiser. E a última pergunta de hoje vem do Shinji e é o seguinte: e aí, Lipe, beleza? Beleza, irmão? A minha dúvida é como a carta número 7 foi criada, sendo que todos os números foram criados quando as memórias do astral se dividiu. Então, peraí. Antes de responder, só contextualizar aqui pra quem não assistiu Zeal, o Shinji tá falando de uma carta que tava em um museu e essa cartinha é o número 7, que tem um poder mega apelão de manipular e absorver a sorte do usuário e de outras pessoas. Agora, respondendo a tua dúvida, não é bem assim não, cara. Pera aí. Os números não foram criados única e exclusivamente quando o Yuma abriu o portão no primeiro episódio. Não. Na verdade, o astral veio pra Terra duas vezes. Uma você conhece, é o primeiro e o segundo episódio do anime, e a outra vez que o astral esteve na Terra foi na sua luta contra o Senhor dos Milhares. Muito, mas muito antes da história de Zeal começar. Que, por curiosidade, essa lutinha deles dois quase destruiu a Terra. Foi punk. Foi nessa briga que o astral perdeu a maioria dos seus poderes e memórias, que se materializaram em 50 números, incluindo os números Mithians e, pela cronologia do anime, o número 7 foi parar na Terra nessa época. Beleza? Respondido? Bom, duelista, espero que tu tenha gostado. Te agradeço pelo gostei e pela inscrição. Pô, já me ajudou pra caralho. E no mais é isso, duelista, é a sua vez.